Amém. Glória a Deus, é um prazer muito grande estar aqui para trazer a palavra para vocês, com muito temor, né, como sempre. Não podemos ter medo e não podemos negligenciar a palavra do Senhor. Quando a pastora falou para mim que eu iria trazer a palavra para vocês, eu falei para ela assim: pastora, mas esse assunto que eu tenho lá guardado foi falado no mês todinho de setembro, né? Ela falou: Bernardo, não tem problema, Deus ele trabalha da maneira que Ele quer e não é pela nossa vontade, né? Mas, como o pastor já orou por mim, vou começar. Deuteronômio 8, do 2 ao 6. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor, teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para o temeres e andares nos teus caminhos. Irmãos, esse texto aqui, Deus está se referindo ao povo de Israel, que estava lá no Egito, estava cativo lá no Egito, sofrendo, né? E o povo de Israel, eles saíram do Egito para ir para onde? Para ir para a terra prometida, né? Só que nós temos que entender o seguinte: para nós sairmos do Egito e chegarmos à terra prometida, nós temos que passar pelo deserto, irmãos. E foi isso que aconteceu. O deserto, né, como os irmãos sabem, é um lugar onde a chuva é muito rara, onde a umidade é muito ruim, e para a sobrevivência da vida humana ou animal se torna muito difícil e muito árduo, né? Então, nós sabemos que não foi fácil, mas por que eles demoraram uma jornada tão demorada, 40 anos, numa jornada, vamos dizer assim, que durasse, já me fala 30, 40 dias, né? Por quê? Porque eles ali, eles sabiam que o deserto não é para você fazer casa, não é para você estar lá passeando. O deserto você tem que estar de passagem. E eles, o que aconteceu? Eles começaram a murmurar. Então esse texto aqui está dizendo o seguinte: que o Senhor, todo o caminho que eles tiveram, o Senhor estava com eles, mas Deus queria provar. Deus quer que nós soframos? Não, mas o povo tinha que ser testado, para ver se eles estavam aprovados para entrar na terra prometida. Então uma caminhada que demorava 40 dias, irmãos, demorou 40 anos no deserto. E às vezes nós vemos, nos nossos dias de hoje, irmãos que nós encontramos hoje, às vezes não vem mais para a igreja, e eles falam: ô irmão Pedro, como é que você está? Estou no deserto, irmão. Fulano, quando ele daqui mais de 6 meses, como é que você está? Estou no deserto. Por que esse irmão está no deserto? Porque deserto, irmão, é para você passar, não é para você permanecer. Então alguma coisa tem errado na vida desse irmão. Por quê? O deserto é algo inesperado na vida da gente. Então nós temos que estar passando e não permanecer. Nós temos que permanecer sempre na presença do Senhor. Então, irmãos, nós ao longo da nossa vida, da nossa caminhada,
todos aqui que estão aqui já devem ter passado por um momento de um deserto. Com certeza deve ter passado. E a gente tem que entender que as coisas acontecem, por quê? Porque Deus não quer o melhor para nós? Não. Deus, Ele quer sempre o melhor para todos nós. Mas nós temos que passar pelo deserto para crescermos, né? Para termos maturidade, para confiar no Senhor. Então o deserto é ruim? Sim. Ninguém acorda de manhã falando: Deus, eu quero passar pelo deserto, eu quero passar pela pior provação que tem. Ninguém faz isso. A gente acorda: Deus, eu quero estar numa praia, com uma cadeira de praia, queremos o bem. Mas o deserto, ele faz nós crescermos na presença do Senhor. O deserto, irmãos, ele não é simplesmente sofrimento. O deserto também é vitória. Quando você ultrapassa o deserto, você vai ter a vitória, tá? Então, irmãos, o que acontece? Às vezes, nós estamos passando por alguns problemas, né? E nós não procuramos o Senhor. Queremos fazer da nossa forma. Então, esse povo de Israel foi isso. Eles murmuravam, eles criaram bezerros de ouro, criaram ídolos, né? Mas Deus, mesmo assim, nessa passagem que eles passaram no deserto, Deus não deixou de dar comida para eles, deu maná. Mas o que aconteceu quando deu maná? Mas o maná não está bom. E Deus fez o seguinte, provando da sua bondade, da sua lealdade, do seu amor. Mesmo murmurando, ele dava o maná todo dia. E falou ainda, deixou uma ordem. É que nem o ser humano nos dias de hoje. Deus fala uma coisa para nós e nós fazemos o quê? Queremos fazer o contrário. Deus falou: pega o maná suficiente para você comer no dia de hoje, porque amanhã terá mais. Isso é um momento de quê? Obediência. E nós às vezes não queremos obedecer. Pegava um monte, o que acontecia? No outro dia estava estragado. Então, irmãos, a murmuração, tudo que o ser humano faz hoje, lá atrás já existia. Não contente com Deus, eles criaram ídolos, vários ídolos de ouro, fizeram várias coisas e adoraram a ídolos, a imagens que não se movem, não podem fazer o que Deus faz. Você imagine só você andar 40 anos sem rasgar as vestes, sem inchar os pés, né? Isso é só uma prova do que Deus pode fazer na sua vida, irmãos. Amém. Então nós sabemos que Deus, Ele tudo pode. Amém. E Ele faz, basta Amém. você crer. Então, no meio de tudo isso disso que eu disse aqui, nós temos que entender que o deserto é a direção de Deus. Amém. Deus, Ele tem a direção. Isso, irmãos, diz lá em Êxodo 13, 21, 22. Por favor, André. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. Olha o cuidado que tem. Imagine você, Deus, bota lá para mim, André, por favor. O Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. Ou seja, Deus, Ele fazia diante deles uma coluna de nuvem. Para o quê? No deserto, irmãos, é muito quente. Então Deus tinha cuidado de colocar uma nuvem sobre a cabeça deles, para que eles ficassem ali na sombra. Amém. Mas mesmo assim, continuavam murmurando. Então, irmãos, não murmurem. Então, e à noite ele colocava uma coluna de fogo. Porque no deserto, irmão, durante o dia, eu graças a Deus nunca fui no deserto. Nesse deserto que eu vou falar agora. Durante o dia é muito quente, mas à noite é muito frio. Então Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar, para eles caminhar e para se aquecer. Mas reclamávamos, quando reclamavam do maná, daqui a pouco Deus querem carne, Deus mandou codornizes, reclamavam. Então, como eu falei no início, naquele tempo já existia murmuração, mas Deus, Ele é a nossa direção, e neles temos a certeza
que Ele nos conduzirá à terra prometida, irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que o quê? Avançar, caminhar. Se você permanecer ali, vai ser um problema. Vai ser um problema para você e para toda a sua geração. Porque deserto, irmãos, não é lugar de ficar, irmãos. Aprendam isso. Deserto é para você ir andando. E eu entendi também nesse contexto do Deuteronômio que o deserto também é um lugar de livramento. Por isso, o deserto é bom? Não, irmão, mas nós aprendemos. Porque quando nós estamos com os celeiros cheios, com a família toda em paz, que é muito bom, não temos nenhum problema. Às vezes nós negligenciamos de vir para a igreja, um dia de chuva como esse nós não viemos, mas na época que nós éramos, eu no meu caso, que já fui do mundo, né? O dia que tinha um bailezinho das 11 às 4, podia cair de canivete, pegava um guarda-chuva, pegava uma capa, um pedaço de plástico e eu ia para o baile. Por que não sair para a casa do Senhor? Buscar o livramento, buscar a presença dEle. E nós só podemos crescer no Senhor quando nós se entregamos em corpo e alma, irmãos. Não adianta você fazer uma situação, eu falo sempre para minha esposa, não adianta a gente viver de aparência. Nós temos que pregar, subir naquele púlpito lá, para pregar o que estamos vivendo. Amém. Estamos vivendo em nome de Jesus, irmão. Amém. Então, irmãos, eu entendo também que o deserto é um lugar de livramento, como diz lá em Êxodo 14, 13 e 14. Por favor, André. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o terá a ver. Então, ali o povo estava com medo do exército de Faraó, estava com medo ali, o pessoal tudo com medo, mas aquele que pode fazer o maior para nós, o melhor, que foi Deus, os livrou. Amém. Os livrou, não temas. E ele deu o livramento para o povo. Por quê? Porque o povo estava fazendo o que naquele lugar ali? Estava passando pelo deserto, mas o povo por eles ficavam ali. Mas Deus elegeu quem? Moisés. Você acha que Moisés não sofreu as consequências do nosso dia a dia também naquela época? Sim, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não dá certo, e somos julgados, somos apedrejados. E o Moisés naquele momento teve uma parte que o pessoal falou para ele: olha, por que você nos tirou do Egito? Lá nós estávamos comendo cebola, olha, comendo maná, presença do Senhor, coluna de fogo, e o povo, repito, murmurando, né? Tanto é que todos sabem que daquela geração que teve lá, os mais velhos nenhum entrou na terra prometida, né? Teve que esperar vir uma outra geração para quê? Para poder entrar na terra prometida, a não ser Caleb, né? E Josué. Por quê? Os demais, irmãos, não entraram, eles ficaram 40 anos, porque a rebeldia é muito grande no coração do ser humano. Deus está dando livramento, Deus está dando emprego, Deus está dando saúde, e a gente está me reclamando, sempre reclamando, murmurando. Ô irmão, e aí? Hoje eu falei com o irmão, trabalha comigo, irmão, e aí? Choveu aí? Deu uma chuvinha. Eu falei: irmão, deixa de ser grato, para de murmurar. Deu uma chuvinha, já baixou a poeira da tua casa aí, você já consegue andar normalmente, já vai a rinite, já vai embora, né? Então, irmão, nós temos que ser gratos com as pequenas coisas, porque você está vendo que Deus ele fez grandes coisas nessas passagens, né? Em nome de Jesus. E também o que eu enxergo, irmãos, que o deserto é lugar de milagres. Foi para mim, André, por favor, Êxodo 14, 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Imagine só, irmão, pelo nosso entendimento humano, como alguém vai abrir o mar, né? E vai passar ali de pés secos, irmãos. Isso, e o povo reclamando lá, e Deus falou para Moisés: diz ao povo que marche. Isso tem que ter muita fé,
acreditar que Deus tudo pode, irmãos. Então, eu acredito que nós não podemos ficar paralisados, murmurando ou reclamando. É para prosseguir para o alvo, porque Deus faz grandes coisas similares na jornada, na minha jornada, na jornada de todos os irmãos que estão aqui. Amém. Basta nós marcharmos direto ao Pai, Glória porque Ele a é Deus. fiel para cumprir. Em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu também creio que deserto é lugar de proteção divina. Isaías 43, uma minha letra aqui, 2. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 43, 2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha que maravilha. Aleluia. Quando passares pelas águas, quem vai estar contigo? Todo-Poderoso. Amém. O grande eu sou, irmãos. Aleluia. Então não é qualquer um, é Deus que vai estar contigo. Glória então, a irmãos, Deus. está passando pela prova? O pastor falou isso na pregação dele, eu lembro bem. Dê glória a Deus, que ele falou que foi o. Né? Então, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluia. Nem a chuva, nem a chama arderá em ti. Olha, irmãos, isso aí é a maravilha de Deus. Deus está prometendo proteção divina contra o fogo, contra a água. Quem não sabe nadar, sabe. Vai cair num lago cheio aí, o que vai acontecer? Vai morrer. O povo atravessou o mar, atravessou, não teve nenhum problema. Irmãos, não importa os obstáculos que você está passando, Deus está contigo e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Mas, irmãos, tudo isso que eu disse, se você na sua vida, você não tomar algumas decisões importantes, para você do deserto, se você sair do deserto e você prosseguir para o seu alvo, você precisa deixar algumas coisas na sua vida. Você tem que deixar as reclamações, você tem que perseverar na promessa, confiar totalmente em Deus. Não podemos confiar no ser humano, tá? Você confia em Deus, porque Ele é fiel. Nós pecamos, nós fazemos coisas erradas porque queremos? Não, mas Deus tem a nossa misericórdia. Ele entende. O coração quebrantado, Deus não rejeita. Então, irmãos, você tem que deixar as reclamações, você tem que perseverar na promessa, confiar totalmente em Deus, não olhar as dificuldades e prosseguir. Está passando pela prova, meu irmão? Está passando dificuldade? Está no deserto? Prossegue. Ah, o Bernardo, é fácil? Não é fácil. Não é fácil, eu sei que não é. Você tem que acreditar no milagre, irmãos. E milagres acontecem. O mesmo milagre que aconteceram lá no Velho Testamento vai acontecer hoje. Em nome de Jesus. Basta você crer. Em nome de Jesus. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Ele não tem. Só que assim, Ele nos permite passar por isso para crescermos. Para nós crescermos, nós temos humildade, nós temos o coração quebrantado, nós temos fazer a vontade de Deus. Deus vai estar sempre contigo, comigo, com todos aqui, irmãos. Basta nós fazermos a nossa parte, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte: nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que passaram pelo deserto e foram abençoadas. Né? Nós temos o caso da Agar, que era serva de Sara, né? Ela fugiu para o deserto, ela com o filho dela, e estando lá, ela não querendo ver que o filho dela morresse, o que ela fez? Ela deixou uma distância, né? E para não ver o filho morrer. E o anjo do Senhor, ele esteve lá, falando com ela, encorajou ela, prometeu e abençoou sua descendência. E aquele menino, Deus ouviu a primeira voz do menino, e do menino se suscitou uma grande nação. Por quê? Porque Deus ouve aqueles que têm um coração quebrantado. Amém. Se você quer ver o mover de Deus na sua vida, você tem que ter um coração bom, um coração quebrantado. Senão, irmãos, não acontece. Elias também, depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto. Ele foi para o deserto ali, ficou escondido e ficou debaixo de uma árvore e queria morrer. Como um homem abençoado por Deus, ungido do Senhor, um profeta daquele, enfrentou todo o pessoal lá de Baal, os profetas,
Como é um homem desse quer morrer? E o anjo apareceu lá para ele, e o que ele fez? Deus deu provisão, e através de um anjo. Então ele creu que Deus pode dar provisão para ele. E para nós falarmos o mais importante de tudo, Jesus, logo após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto. Ele não foi levado pelo diabo para o deserto, não, irmão. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Foi tentado, resistiu às tentações. Jesus. E bom, Venceu. ele foi muito tentado. Queria que ele se jogasse no penhasco. Várias coisas que foi falado para ele. Só que o que aconteceu? Ele foi conduzido ao deserto, foi tentado e ele resistiu às tentações. Amém. E eu falo para vocês o seguinte: esse é um testemunho. Então, tudo isso que eu falei para vocês é o deserto. Irmãos, eu não sei qual é o deserto que vocês estão passando, eu não sei qual é a dificuldade, se é no casamento, se é a procura do emprego, se é pela criação dos filhos, se é uma doença, porque você sabe que nós recebemos uma notícia ruim de doença, nós ficamos apavorados. Claro, com certeza vamos ficar apavorados, porque às vezes a doença tem nome de doença que a gente já pensa sentença de morte. Não, irmão, mas se você está passando pelo deserto e você tem um Deus que tudo pode, Ele vai te ajudar. Então, eu não sei qual é o seu deserto, mas eu digo para você que Deus está no controle de tudo. Amém. De tudo Ele pode fazer. Glória a Deus. Vou fazer um testemunho rápido aqui, para não tomar muito tempo ali, mas é o seguinte, eu já falei alguns testemunhos aqui, e vou falar mais um aqui. Vou falar dois rapidinho. Eu tenho o Felipe, que é meu filho aqui, o baterista, para quem não conhece, ele é meu filho. E minha mulher foi trabalhar. Ela foi trabalhar num hospital na Praia Grande. E lá onde o menino ficava, lá na crechinha até ela trabalhar, tinha. A parede era meio almofada. Daí o menino era novinho, ele teve problema de bronquiolite, irmãos. Bronquiolite. Aí nós passamos no deserto, irmão, porque você vê um filho teu sofrendo com aquela falta de ar. Então, era muito difícil. Eu não entendia muito, falar a verdade para vocês, porque eu era crente, mas assim, era um crente, vou falar português, era um crente, mas não tinha o entendimento que eu tenho, graças ao meu bom Deus, eu tenho hoje, né? E os nossos pastores aí também que me ajudaram muito nesse crescimento espiritual aqui, porque eu ia para outra igreja, eu ficava no banco, vim embora, aqui não, aqui me colocaram para pôr a mão na mão. Então eu via meu filho ali, com aquela falta de ar e tudo, e eu não podendo fazer nada. Para mim era um deserto, porque para mim não tinha felicidade, porque, irmãos, eu tinha um menino que estava sofrendo naquele momento, e Deus, minha esposa fez um propósito com Deus, para resumir, e Deus curou. Glória a Deus. Restaurou. Aleluia. Então, no deserto, nós passamos no deserto, mas passamos eu e ela? Não. Quem nos ajudou a passar por esse deserto foi o Senhor Jesus. Amém. Foi Deus. Então, irmãos, se eu passei, vocês também podem passar. Ele eu disse para vocês, eu não sei qual é o deserto que vocês estão passando. Se é com a família, se é com o marido, se é com a esposa, se é com o primo, se é com a tia. Não importa qual é o deserto que vocês estão passando, mas tenha fé, Deus está contigo. E o outro, irmãos, é um testemunho meu próprio, né? Eu já falei algumas vezes aqui para os irmãos, eu tive um problema de saúde meio sério, né? Quem me vê aqui não acredita, né? Mas eu tive um problema de saúde meio sério, né? E aí, eu pensava assim, eu tenho dinheiro, legal, com a conta bonita, tenho um convênio médico bom, tal, e nesse meio caminho, fiz o tratamento que precisava, tudo mais, e tive um problema, minha bexiga estava furada, para falar o português claro, e aqui na Baixada não tinha ninguém que restaurasse isso aí. Chegava para um, chegava para outro, e eu com a solução na minha frente, Jesus. Glória a Deus, Jesus. E aí vai daqui, vai dali, o médico vai para aqui, eu falava para o médico, doutor, eu trabalho na área de construção. Sempre tem alguma coisa, não dá para fazer de um jeito, dá do outro. Ele, não, mas não tem. E aí me deu o nome do médico, tá? Mas primeiramente fui no médico lá, o médico falou um monte de coisa para mim, para resumir, para não deixar os irmãos enfadados, né? E fui no médico, o médico falou, você vai em tal lugar, você tem dinheiro? Eu falei, não tenho dinheiro, eu já sei que lá é muito caro. Eu, tá bom, não tenho? Aí
Falei, tá bom, legal. Fui lá, o médico falou pra mim, falou algumas coisas. Aí eu fui lá, fiz um exame, tomei um remédio, fiz o exame e não deu nada. Vamos pra Bahia passear, vamos pra Bahia. Comendo. Quando eu voltei a fazer o exame, apareceu de novo furo na bexiga. Falei, não dá. Os médicos falaram para o senhor Fernando, não dá nada, isso aí é um furinho de nada. Falei, doutor, hoje eu ia fazer 50. Minha mulher tinha preparado uma festa para fazer e tal, e não deu certo a festa porque não foi da vontade do Senhor. E aí, irmãos, o que acontece? Nesse deserto que eu estava, foi um deserto, meu irmão. Estou resumindo aqui porque foi um deserto. E aí o que acontece? Voltei no médico lá, o médico falou, tal, vou te mandar lá para o Hospital das Clínicas. Fez uma cartinha lá, que lá é difícil entrar, fui lá. Quando eu cheguei lá, nós chegamos lá 7 horas da manhã, olha a prova. A gente fica meia hora na fila, eu fui atendido, era quase 1 hora da tarde. Eu falei, eu estou sendo provado. Aí fui lá falando com o médico, apavorando o médico que estava lá. E aí ele falou assim, não, só isso, aguarda. Eu falei, não, mas o médico falou isso. Aí ficou eu e minha mulher nos corredores lá, onde ninguém nos conhecia, nós não conhecíamos ninguém, nem conhecemos, querendo vender tudo que nós tínhamos para poder fazer esse tratamento. E Deus falou, esquece, não é nada disso. Não é nada disso que estão pensando, não é nada disso. Eu estou no controle, cuida. E quando nós entendemos, irmãos, que era da vontade de Deus, que aquele deserto ali era para nós crescermos, eu particularmente falando, cresci muito, amadureci naquele sofrimento. Irmãos, não foi fácil, vou falar a verdade para vocês, não foi fácil. Eu dou glória a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui com vocês, trazendo esse testemunho, porque, irmãos, não foi fácil. Então, passamos lá naquele hospital, passei Natal e Ano Novo lá longe da minha família, internado, a minha esposa comigo lá, meus filhos perguntando por mim. Chegou uma hora lá, irmãos, que eu achei que eu não ia voltar mais para casa. Eu falei para minha mulher, vai embora, está aqui um das contas aqui para você, vai embora, vai cuidar das crianças e deixa eu aqui, entendeu? Porque o negócio estava estreito, irmão, estava estreito mesmo. Então, eu falo para vocês, eu não sei qual é o problema que vocês estão tendo, irmão, mas creia que tudo Ele pode. O médico chegou lá para minha esposa no momento e falou, se o teu marido não melhorar dessa barriga inchada aí, nós vamos abrir a barriga dele. E a mulher não conseguiria colocar sonda, ela conseguiu, resumindo, conseguiu colocar sonda, irmãos. Daí de madrugada, longe do Senhor, veio e minha barriga começou a drenar aquela sujeira que tinha dentro, irmãos. Em nome de Jesus. E aí foi muito difícil, irmão. Então eu digo para vocês, se você está passando pelo deserto, você creia no Senhor, que tudo Ele pode, em nome de Jesus. Então, irmãos, aí resumindo essa história que é longa, eu estou fazendo aqui um resumo geral. E quando nós acreditamos que Deus tudo podia, Ele fez, irmãos. Ele pronunciou médico, não paguei nada nesse tratamento, irmão. O pessoal que cuidou de mim, primeiramente foi o Senhor Jesus que cuidou, que me deu a oportunidade. Mas tinha médico lá que era um médico do Einstein, do Ciro Guimarães, médicos renomados, estavam ali na última cirurgia que eu fiz. Irmãos, eu acabei fazendo, para resumir a história, eu fiz 5 cirurgias. Tá? Então, foi um deserto. Então, irmãos, se você tem um problema na tua família, com você, está passando pelo vale, está passando pelo deserto, creia, você vai só passar, você não vai permanecer. Mas você tem que crer, irmãos, você tem que crer. E ali Deus provou, eu não preciso do teu dinheiro, Oberlão, esquece isso aí. Eu não preciso de você para nada, Oberlão, esquece. Eu vou provar para você que eu sou Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele provou que Ele é Deus. E Ele fez. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui hoje, curado, tranquilo. A mesma bênção que Ele derramou sobre a minha vida, Ele derramou sobre a minha família. Num momento difícil, irmão, me deu casa. Eu morava num apartamento, Ele me deu casa, me deu uma casa. Eu morava num apartamento, não é para crescer, é para que vocês entendam que Deus tudo pode. Eu morava num apartamento, era um bom apartamento, 70 metros quadrados. Ele me deu uma casa com 170 metros quadrados. Aleluia! No momento que eu estava ali, eu nem conhecia o cara. Eu quero trocar de casa, eu também quero. Vou fazer O cara falou para mim assim: vou fazer em parcelas para você.
Tá, falei, tá, quando é que tu quer no teu apartamento? Eu quero tanto, quando é que eu quero na casa? Vamos fazer um acordo, tua casa, eu trabalho com obras, fiz uma vistoria na casa do cara. Falei, ó, eu vou ter uns 20 mil reais para me gastar nessa reforma aí. Tá feito o negócio, mas eu não tenho esse dinheiro, você me dá o que você tem, e o resto nós vamos dividir. Eu nem conheci o cara, você quer ver morar aqui perto, você quer policial, tudo bem, mas não tem problema. E Deus providenciou. Então, irmão, o deserto é para você passar, não permaneça, irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Então, nesse momento de dificuldade, por isso eu falo para você, o deserto, eu sempre quis trazer essa palavra aqui, mas a pastora falou na aula para nós, depois ela trouxe uma palavra com o deserto, o pastor trouxe outra palavra, eu só olhando, e eu falei para ela, eu não vou trazer essa palavra porque vocês já falaram o mês todo sobre o deserto, e ela falou, Bernardo, você vai falar sobre isso, que é para glorificar a vida dos irmãos. Resumindo a história, irmão, então foi no deserto que eu mais cresci espiritualmente. Glória a Deus. E desenvolver aqui, pelo nome de Jesus, ali, pela mão de vocês que me ajudaram também, aqui, todos que estão aqui, os que estão chegando também. Então, irmão, esse é um testemunho que eu trago para vocês. Não é para mim crescer, a obra está querendo crescer. Quem me conhece sabe que eu sou um cara humilde, não tem nada. Mas Deus derramou bênção, irmão, sobre a minha vida. Aleluia. Me restaurou, me curou, me trouxe de volta para minha família. Aleluia. Eu já disse que não ia voltar mais. Glória a Tá, Deus. irmão? Porque quando você tem um problema da barriga crescer, tem pessoal da área da saúde aí. O cara abre uma pessoa que tem infecção generalizada. Então foi um momento difícil, um furinho que fez um grande estrago. Mas Deus estava ali, curou, sarou. Amém. E hoje ele prevalece. Então, irmãos, para a gente encerrar, eu não sei qual vai ser o deserto, não sei qual o problema que você está passando, mas se vocês creem no que eu falei, eu testemunho vivo, graças a Deus. Amém. Vem aqui na frente para o pastor poder orar por vocês nesse momento. Vamos de louvor.